Olá a todos! Neste vídeo vou comentar um pouco a respeito do novo programa Metal Check da ATQS. Eu sou o engenheiro Jonathan Rodrigues, especialista em projetos de estruturas de aço e de concreto e mestre em engenharia civil com ênfase em estruturas de aço. O Metal Check foi a grande novidade que a ATQS lançou na versão 21 e que dá a possibilidade do engenheiro desenvolver projetos de estruturas de concreto e de aço de forma integrada, utilizando somente o TQS. O Metal Check é uma aplicação que auxilia na verificação e dimensionamento de elementos de aço de acordo com as prescrições da NBR 8800, que é a norma de projetos de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto. Os elementos verificados pelo Metal Check podem ser viga de aço, vigas mistas, pilares de aço. Os perfis analisados pelo Metal Check são os mais comuns do mercado: perfis W, perfis HP e os perfis soldados CS, CVS e VS. As propriedades geométricas dos perfis mais usados no mercado estão previamente cadastradas no programa. O usuário também pode criar um perfil personalizado, inclusive com espessuras diferentes para a mesa superior e inferior. As principais verificações realizadas pelo Metal Check são força normal, momento fletor, a interação da normal com momento em X e momento em Y, força cortante e os deslocamentos. Em vigas mistas, o Metal Check calcula a quantidade de conectores considerando a interação completa ou parcial. O Metal Check pode ser usado de três maneiras distintas: no modo calculadora, no modo integrado com os esforços dados pelo usuário e no modo integrado com os esforços do pórtico espacial. No modo calculadora, é possível criar um novo projeto para verificar um ou mais elementos. Neste modo, o usuário precisa definir o tipo de perfil, a resistência do aço, o vão, os carregamentos que atuam sobre o elemento, os pontos de contraventamento e as condições de apoio de um modelo analítico de barra. Também é possível definir a contraflecha e a flecha limite, e se existem enrijecedores na alma. A partir dos dados inseridos pelo usuário, o Metal Check fará as verificações prescritas na NBR 8800. Quando o programa é aberto em modo integrado, ele abre os projetos gravados pelo modelador com os elementos do edifício. Nestas condições, será gravado um novo projeto na pasta Pilares do edifício, com todos os pilares, e mais um projeto para cada pavimento na pasta Vigas, com as vigas de cada pavimento. No modo integrado com os esforços dados pelo usuário, o programa abre uma janela com a lista de elementos metálicos do edifício, que foram definidos dentro do modelador, porém sem carregar os esforços do projeto, sendo necessária a introdução dos esforços pelo usuário. No modo integrado com os esforços do pórtico espacial, os esforços utilizados na verificação dos elementos metálicos do edifício são carregados automaticamente a partir do pórtico espacial. As tabelas de perfis cadastradas no Metal Check estão do lado direito da janela do projeto. As tabelas são carregadas automaticamente sempre que um novo projeto é criado. Estas tabelas padrão não podem ser apagadas, porém, é possível criar novas tabelas de perfis, que podem ser exportadas e importadas para outros projetos. Todas as unidades de medida do Metal Check, como área, inércia e esforços, podem ser editados dentro da opção Configurações. A qualquer momento, estas unidades podem ser restauradas para as configurações iniciais do programa. Para definir elementos metálicos exportáveis para o Metal Check, é necessário marcar a opção Metal Check na janela Dados de uma seção dentro do modelador. É possível definir o tipo de aço dos elementos metálicos a partir da biblioteca de materiais. No caso de vigas mistas, é possível definir o grau de interação e o tipo de conector, seja Stud Bolt ou perfil.
e o espaçamento dos conectores pode ser dado ou calculado automaticamente pelo Metal Check. As dimensões da mesa colaborante são determinadas automaticamente pelo sistema. Também é possível definir os deslocamentos limites e uma contraflecha, se o elemento é escorado ou não e se tem enrijecedores na alma. Dentro do modelador é possível exportar os elementos metálicos para o Metal Check a fim de verificar os elementos isoladamente antes de fazer uma análise do pórtico espacial. Na janela de interface de usuário do Metal Check, é possível adicionar um novo elemento, editar os dados de um elemento, duplicar um elemento existente ou remover um elemento. Quando os esforços não são importados do modelo global, os carregamentos podem ser editados e os resultados da análise estática são mostrados automaticamente. É possível fazer a análise de uma barra isolada com 2 apoios, 2 engastes, uma extremidade livre ou a combinação destas condições. As condições de vinculação nos 2 extremos da barra podem ser alteradas na janela de visualização. Estas condições são definidas independentemente para os eixos x, y e x, z. As cargas que atuam na barra podem ser distribuídas e concentradas. As cargas permanentes e acidentais já estão predeterminadas com as devidas combinações, mas estas podem ser editadas a qualquer momento. Também é possível criar novos casos de carregamento e novas combinações. Os diagramas de esforços solicitantes são mostrados na parte inferior da janela, onde é possível modificar a combinação visualizada e também os diagramas de esforços. Do lado direito da janela são mostradas todas as verificações da norma aplicáveis para o elemento analisado. Nas verificações, tem uma porcentagem de aproveitamento do elemento, que descreve a relação entre a solicitação e a resistência. Toda verificação tem uma informação resumida, sempre à mostra, mas também tem um resumo detalhado com os principais resultados da verificação. As verificações que não forem atendidas serão mostradas em vermelho, indicando um aproveitamento maior que 100%. Esta condição indica que a solicitação é maior que a resistência do elemento para esta verificação. No botão de predimensionamento, o programa tenta encontrar um perfil que atenda a todas as verificações da norma. E a qualquer momento é possível gerar um relatório geral dos elementos do projeto com os esforços e as respectivas verificações de norma. Este relatório é salvo em formato compatível com o Word. Nas vigas mistas, é levado em consideração os efeitos construtivos. No caso peso próprio, atua antes ou durante a cura do concreto, o que gera uma deformação inicial e também uma configuração inicial de tensões. O caso permanente, atua após a cura, porém considera a fluência e a retração do concreto de forma simplificada, ou seja, com módulo de elasticidade dividido por 3, e o caso acidental atua também após a cura do concreto, mas sem a redução do módulo de elasticidade. As flechas e as tensões são compostas com a soma destas parcelas. No modelo de barra isolada, quando os esforços não são importados do modelo, ao considerar o escoramento, a carga de peso próprio também é aplicada após a cura do concreto. Em modo integrado, os efeitos globais de segunda ordem são calculados através do γ ou do P-delta, conforme a seleção nos dados do edifício. Este efeito entra substituindo o coeficiente B2 definido na NBR 8800. Os efeitos locais são considerados em pilares pela aplicação do coeficiente B1, também definido na NBR 8800. Os esforços observados no Metal Check em modo integrado são sempre de cálculo, e já com a consideração dos efeitos de segunda ordem global e local. Os travamentos são importados automaticamente em modo integrado, gerando travamento no local onde existir um elemento metálico ligado ao elemento analisado. Para os pilares, os travamentos são importados para cada direção, x e y, e sempre é considerado um travamento no topo do último lance. Para pilares em balanço, é necessário editar manualmente os coeficientes kx, ky e kz. Isso é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.